2h47, 2h46, 2h45. O cronômetro vermelho piscava no canto da visão do nosso prota como uma bomba relógio. E ele, Jin Woo-yeon, o autoproclamado aposentado do mundo das artes marciais, estava ali, parado no meio do quarto, com a cara mais pálida que um fantasma de filme japonês. Fudeu, ele repetiu, dessa vez mais baixo, como se estivesse testando o peso da palavra na boca. E o peso era grande, mano, gigante. Era o peso de um pai furioso, que também era, por acaso, um dos artistas marciais mais mortais do continente. Mok-dan, ainda ajoelhado no chão, com o braço sangrando e a dignidade em pedaços, percebeu a mudança na expressão do jovem mestre. O rosto que há segundos exibia uma indiferença quase cômica. Agora estava tenso, os olhos arregalados, fixos em algo que Mok-dan não conseguia ver. Jovem mestre? O senhor está bem? Nosso prota ignorou a pergunta. Ele estava em modo pânico total, mas o pânico de um programador. A mente dele, treinada por anos para depurar códigos sob pressão de prazos impossíveis, estava rodando a todo vapor, analisando a situação como um algoritmo de emergência, variáveis do problema. Pai maluco vindo em alta velocidade. Pai é um monstro de nível final de jogo. Eu sou um vilão secundário que acabou de decidir que não quer fazer nada. Tempo disponível: menos de 3 minutos. Opção A: fugir. Impossível. O cara é rápido demais e eu não conheço as saídas. Opção B: lutar. Piada do ano. O cara me mata com um peteleco. Opção C: implorar misericórdia. Pelas memórias do Jin Woo-yeon, o pai dele odeia fraqueza. Implorar é igual à morte mais lenta e dolorosa. Opção D: ele parou, a mente travou. Na opção Dom, não tinha opção Dom. Ele estava fudido de todo jeito. 2h12, 2h11. Porra, sistema. Ele gritou mentalmente, com toda a força do pensamento. Você me dá uma missão de emergência para sobreviver e nem me dá uma ferramenta? Que sistema meia-boca é esse? Onde está o tutorial? Onde está o botão de ajuda? Como se o sistema tivesse ouvido a reclamação e provavelmente ouviu o desgraçado. Uma nova janela apareceu na frente dele, menor que as anteriores, com uma borda amarela. Dica do sistema: o hospedeiro possui habilidades que podem ser úteis nesta situação. Sugestão: revise seu inventário de habilidades e considere abordagens que se alinhem com seu perfil. Lembre-se, o sistema recompensa a preguiça, não o esforço. Pensar demais também é uma forma de trabalho. Pensar demais também é uma forma de trabalho. Você está me zoando. Mas a dica, por mais irritante que fosse, fez ele parar e pensar. Ou melhor, parar de pensar. Tanto, ele respirou fundo. Ok, calma. Vamos lá. Habilidades. Ele puxou rapidamente o status mental. Habilidades inatas. Esgrima da sombra carmesim. Intermediário. Passos fantasmas iniciante. Técnica de ocultação. De que intermediário? Memória eidética legado do hospedeiro anterior. Respiração preguiçosa nível nova esgrima. Inútil contra o pai. Passos fantasmas? Ele nem sabe usar direito. Respiração preguiçosa? Só funciona dormindo. Memória eidética. Ele já lembra de tudo, não precisa de ajuda para isso. Mas técnica de ocultação de que ele parou nas memórias do Jin Woo-yeon. Essa técnica era usada para esconder a presença, mascarar o nível de cultivo. Artistas marciais do caminho demoníaco usavam isso para emboscadas, para parecer mais fraco do que realmente eram. Era uma técnica de engano. E aí, como um raio de sol no meio da tempestade, uma ideia surgiu. Não era uma ideia brilhante, não era uma ideia de herói, era uma ideia de preguiçoso, desesperado. A ideia mais Kim-Tae-sung possível: eu não preciso lutar contra ele, ele pensou, os olhos se arregalando. Eu não preciso fugir, eu não preciso implorar, eu preciso fazer ele não querer me bater. E como você faz um pai furioso não querer te bater? Simples, você finge que está doente. 1h38. Jam 1 lewat 37 menit. Mok-dan. Nosso prota virou-se para o subordinado com uma velocidade que surpreendeu até ele mesmo. Levanta,
Rápido. Mokdan, condicionado por anos de obediência cega, levantou imediatamente, ignorando a dor no braço. Sim, jovem mestre! Escuta bem, porque eu só vou falar uma vez. A voz dele saiu firme, autoritária, um eco do Din Wohan original que ele nem sabia que conseguia imitar. Quando meu pai chegar aqui, e ele vai chegar, eu quero que você diga exatamente o seguinte, que eu colapsei ontem à noite, que eu tive uma crise de desvio de que... Mokdan arregalou os olhos. Desvio de quê, jovem mestre? Isso, desvio de quê? Aquela merda que acontece quando o cultivador força demais e os meridianos se rebelam. Fala que eu tentei forçar um avanço de reino sozinho na noite anterior à missão. Que eu estava tentando ficar mais forte para a missão, mas o cultivo rebelou e eu quase morri. Por isso não pude ir. Tá entendendo? Mokdan piscou várias vezes, processando. Mas, jovem mestre, isso não aconteceu. Eu sei que não aconteceu, caralho, mas o meu pai não sabe disso. E ele não precisa saber. Agora, repete comigo. O jovem mestre sofreu um desvio de que ao tentar forçar um avanço. O jovem mestre sofreu um desvio de que ao tentar forçar um avanço. Estava em estado crítico sendo cuidado nos aposentos, por isso não pôde liderar a missão. E estava em estado crítico sendo cuidado nos aposentos, ótimo. Agora, me ajuda aqui, 0,58, 0,57. O que se seguiu foi, sem exagero, a performance artística mais impressionante que aquele quarto já viu. Em menos de um minuto, nosso prota transformou o cenário de cara dormindo de boa para paciente terminal. Primeiro, ele pegou um dos cobertores e se enrolou nele, doxando-se parecer menor, mais frágil. Depois ele usou a técnica de ocultação de que ele não era especialista, mas as memórias do corpo o guiaram. Ele concentrou a técnica não para esconder seu ki completamente, mas para Fezclaw parecer instável, errático, como o ki de alguém que realmente tivesse sofrido um desvio. Ele sentiu a energia dentro dele oscilar, pulsar de forma irregular. De fora, para qualquer sensor de ki, ele pareceria um cultivador doente. Ele se jogou na cama, se cobriu até o pescoço e usou as mãos para bagunçar mais o cabelo. Ele se beliscou com força na ponta do nariz, fazendo os olhos lacrimejarem, o que deu a ele um visual de chorei de dor a noite toda. Ele mordeu o lábio inferior até ficar ligeiramente inchado. Ele esfregou os olhos com força, deixando-os vermelhos. Mokdan observava tudo com a boca aberta, sem entender absolutamente nada. O jovem mestre estava fingindo estar doente, o orgulhoso, o arrogante, o Din Wohan que preferia morrer a mostrar fraqueza. Estava se fazendo de vítima? 0,15, 0,14. Mokdan, deita no chão aí do lado da cama. Finge que você estava cuidando de mim e dormiu de exaustão. Mas eu tô realmente exausto e ferido, jovem mestre. Perfeito, então nem precisa fingir essa parte. Deita logo, Mokdan, operando no piloto automático da obediência. Se arrastou até o lado da cama e se sentou no chão, encostando as costas na parede. Seus ferimentos reais, combinados com o cansaço da missão fracassada, davam a ele exatamente o visual de cuidador dedicado que se sacrificou pelo mestre. 0,5. Nosso prota se ajeitou na cama, fechou os olhos, regulou a respiração para ser lenta e superficial como a de alguém muito debilitado. A técnica de ocultação de que mantinha seu campo energético tremulando como uma vela no vento. 0,3, 0,2, 0,1. E então, bam! A porta do quarto não abriu. Ela explodiu. A madeira maciça, que deveria aguentar um ariete, se estilhaçou como se fosse feita de papel. Lascas voaram pelo quarto, algumas cravando na parede oposta. Uma onda de pressão, puro que concentrado, varreu o cômodo como um furacão. Os biombos caíram. Os vasos de porcelana se estilhaçaram. As cortinas de seda se rasgaram. Era como se um tornado tivesse decidido visitar especificamente aquele quarto. E no meio da destruição, parado no vão, onde antes havia uma porta, estava ele. Din Mayon-Wan, o Lorde da Seita das Sombras Carmesim, o Demônio da Sombra Escarlate, um dos 5 grandes mestres do caminho demoníaco.
Nosso prota, mesmo fingindo estar dormindo, sentiu a presença do cara e quase se mijou. Nas memórias do Jin Woo-hyun, o pai era assustador, mas sentia a coisa na pele, mano, era outro nível. A pressão de que emanava daquele homem era como estar no fundo do oceano. Cada centímetro do corpo do nosso prota gritava perigo, perigo, Cora, Efeu rota A, faz alguma coisa. Mas ele não se mexeu. Ele manteve os olhos fechados, a respiração lenta, o que trêmulo, a atuação da sua vida. Literalmente. Jin Mayong-hwan era um homem alto, magro, com uma postura que fazia parecer que o mundo inteiro devia dinheiro para ele. O cabelo era longo, preto com mechas grisalhas, puxado para trás num coque apertado. O rosto era o do Jin Woo-hyun, só que mais velho, mais duro, mais cruel. As rugas não eram de quem sorriu muito, eram de quem franziu a testa a vida inteira. E os olhos eram duas brasas vermelhas, literalmente. O cultivo demoníaco dele era tão intenso que alterou a cor das íris. Aqueles olhos vermelhos sangue varreram o quarto destruído e pousaram na cama. Jin-woo, Y e Wen. A voz dele trovejou. Não era um grito humano normal, era uma voz amplificada por quê, que fazia as paredes vibrarem e o chão tremer. Seu moleque insolente. Como ousa envergonhar o nome da seita? Nosso prota ficou imóvel. Cada fibra do corpo dele queria gritar. Foi mal, chefão! Calma aí. Mas ele se segurou. Ele sabia que reagir agora era o fim. Ele manteve a fachada. Respiração lenta, que instável. Cara de morto. Jin Mayong-hwan avançou pelo quarto em passos largos, a capa negra dele esvoaçando como asas de morcego. Ele chegou ao lado da cama e olhou para o filho. A fúria nos olhos era incandescente, visível, palpável. Ele levantou a mão, e nosso prota sentiu a reunião de que naquela palma, energia suficiente para pulverizar uma rocha. O tapa que viria não seria um tapa de pai, seria um tapa de Deus da destruição. A mão desceu e parou. A centímetros do rosto do nosso prota, Jin Mayong-hwan era muitas coisas. Era cruel, ambicioso, implacável, um tirano. Mas ele não era burro. E no momento em que sua mão se aproximou do corpo do filho, ele sentiu o que do Jin Woo-hyun estava errado, instável, errático, pulsando em ondas irregulares. Como o que de alguém que sofreu um desvio de cultivo. Os olhos vermelhos se estreitaram. A fúria não desapareceu, mas uma sombra de outra coisa apareceu. Dúvida. O que? Ele sussurrou, a mão ainda suspensa no ar. E foi nesse momento que Mok-dan, que estava encolhido no chão, tremendo como uma folha ao vento, executou sua única missão. Ele levantou a cabeça, o rosto coberto de suor frio e sangue seco, e falou com a voz mais trêmula e respeitosa que conseguiu. Ele, Lorde da seita, o jovem mestre. Ele, na noite anterior à missão, ele tentou forçar um avanço de reino. Ele queria ficar mais forte para liderar o ataque com perfeição. Mas houve um desvio um desvio severo. Eu o encontrei colapsado nos aposentos, os meridianos em caos. Ele está assim desde então. Mok-dan falou tudo de uma vez só, como quem arranca um band-aid, e então abaixou a cabeça de novo, esperando que a fúria do Lorde se voltasse para ele. Silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade. Nosso prota, de olhos fechados, sentia a presença massiva do pai ali do lado, como um vulcão decidindo se explode ou não. Ele podia sentir os olhos vermelhos examinando-o, analisando-o. Se o cara decidisse verificar mais a fundo, usar uma técnica de diagnóstico de alto nível, a farsa seria descoberta. A técnica de ocultação de que dele era intermediária, boa o suficiente para enganar guerreiros comuns, mas contra um mestre do nível do pai, era um tiro no escuro. Mas aqui entra um fator que nosso prota não tinha calculado. O ego de Jin Mayong-hwan. O Lorde da seita olhou para o filho, ouviu a história de Mok-dan. E a primeira coisa que passou pela mente dele não foi: será que é verdade? E sim, meu filho tentou forçar um avanço para ficar mais forte, porque era exatamente o que ele esperaria do Jin Woo-hyun. O garoto era obcecado com poder, com provar seu valor.
Forçar um avanço perigoso na véspera de uma missão importante? Imprudente, sim. Estúpido, talvez. Mas era ambicioso, e ambição era a única coisa que Jin Mayong-won respeitava. A mão dele, que ainda estava suspensa no ar, lentamente se recolheu. A pressão de que no quarto, que estava sufocante, começou a diminuir. Não desapareceu completamente, mas foi como se alguém tivesse aberto uma janela numa sauna. Jin Mayong-won se endireitou. Ele olhou para o filho na cama, depois para Mok-dan no chão e de volta para o filho. A fúria nos olhos se transformou em algo mais complexo. Ainda havia raiva, sim, mas também havia algo que quase parecia preocupação. Quase. Era difícil saber com aquele cara. Um desvio de que? Ele repetiu, a voz agora baixa, controlada, o que, paradoxalmente, era mais aterrorizante do que os gritos. O tolo tentou forçar a barreira do reino sem supervisão. Típico. Ele se virou para Mok-dan. E você sabia que ele estava nesse estado? E ainda assim partiu para a missão Doksando desprotegido? Mok-dan engoliu em seco. E o jovem mestre me ordenou que fosse Lorde. Ele insistiu que a missão era prioridade. Nosso prota, por dentro, quase sorriu. Mok-dan estava improvisando. E improvisando bem. O cara estava pintando o Jin Woo-hun como um líder dedicado que sacrificou a própria saúde pela missão. Perfeito. Aplausos mentais. Jin Mayong-won ficou em silêncio por um longo momento. Então, com um movimento que quase fez o coração do nosso prota parar, ele estendeu a mão e tocou o pulso do filho. Nosso prota sentiu os dedos gelados e duros do Lorde pressionando contra sua pele. E junto com um toque, uma onda de ki invasivo entrou em seu corpo. Merda. 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 O pensamento de nosso prota era um loop de desespero. O cara estava fazendo um diagnóstico. Estava sentindo o que dele por dentro. Se a ocultação falhasse agora, primeiro, a respiração preguiçosa nível 1. Essa habilidade que ele tinha acabado de ganhar. Estava passivamente absorvendo e refinando, que do ambiente de um jeito que era fundamentalmente diferente de qualquer técnica conhecida naquele mundo. Para os sentidos de Jin Mayong-won, essa absorção anômala se manifestava como uma irregularidade nos meridianos, perfeitamente consistente, com os resquícios de um desvio de que, segundo, o corpo do Jin Woo-heon original realmente estava num estado estranho. A troca de almas, a reencarnação, a instalação do sistema menos. Tudo isso havia causado microperturbações no fluxo de que eram genuínas. O corpo estava se adaptando a um novo inquilino. E essa adaptação gerava ruído energético que era indistinguível de um desvio leve. Jin Mayong-won sentiu tudo isso. Os meridianos irregulares, o que flutuando de forma errática. Os sinais de estresse no núcleo espiritual. Tudo batia com a história do Mok-dan. Ele retirou a mão do pulso do filho. O rosto dele era uma máscara impenetrável. Ele ficou ali por mais alguns segundos, imóvel como uma estátua de pedra. E então se virou. Chame o médico sombrio. Ele ordenou para Mok-dan, a voz sem emoção. Diga-lhe que examine o garoto e estabilize os meridianos. E você... Ele olhou de volta para o filho na cama. Quando se recuperar, venha me ver nos aposentos principais. Temos muito que discutir sobre sua imprudência. E com isso, sem mais uma palavra, sem um adeus, sem um melhoras, Jin Mayong-won saiu do quarto destruído. A presença dele se afastou como uma tempestade passando, deixando para trás apenas a destruição e o silêncio. O quarto ficou quieto por um bom tempo. Os estilhaços da porta no chão, os biombos caídos, a poeira assentando. Mok-dan, no chão, soltou o ar que estava segurando. Ele não sabia por quanto tempo tinha prendido a respiração, mas seus pulmões doíam. Ele olhou para a cama, para o jovem mestre, que ainda estava imóvel, de olhos fechados. Jovem mestre, ele chamou, hesitante, e ele se foi. Nosso prota não se mexeu por mais 10 segundos. Ele queria ter certeza absoluta de que a presença do Lorde tinha realmente sumido. Ele esperou a aura, a pressão, tudo desaparecer completamente. E só então, muito devagar, ele abriu um olho. Ele olhou em volta. O quarto era um campo de guerra. A porta não existia mais.
Os móveis estavam despedaçados, mas ele estava vivo, inteiro, sem um arranhão. Ele abriu o outro olho, olhou para Mok'Dan. E aí, mano, a tela azul do sistema apareceu de novo. Din! Missão de emergência concluída. Missão sobreviva à fúria do pai foi um sucesso. Método utilizado: enganação e fingimento. Classificação: a mais bônus de estilo. Fingir estar doente para evitar trabalho. Técnica clássica de preguiçoso. 20 pp bônus. Recompensas: 30 pontos de preguiça pp. Saldo atual: 100 pp. 5 pontos de Ki adicionados ao núcleo espiritual. Nova habilidade passiva desbloqueada. Aura de inocência nível 1. Nosso prota leu as notificações e sentiu uma onda de alívio tão grande que quase vomitou. Ele ganhou PP por fingir estar doente. O sistema estava literalmente recompensando-o por mentir para o próprio pai para evitar uma surra. Que sistema maravilhoso, abençoado, divino. E a nova habilidade: Aura de inocência. Ele focou mentalmente nela. Aura de inocência nível 1. Descrição: uma habilidade passiva que sutilmente influencia a percepção de outros sobre o hospedeiro, fazendo-o parecer mais confiável, mais inocente e menos ameaçador do que realmente é. No nível atual, o efeito é leve, funcionando melhor em alvos que já possuem alguma predisposição a acreditar no hospedeiro. Ou seja, faz os outros me acharem bonzinho? Ele resumiu mentalmente. Perfeito para um vilão que quer ser deixado em paz. Ele soltou um suspiro longo, profundo, e se deixou cair de volta na cama. O travesseiro, apesar de tudo, ainda estava confortável. Ele olhou para o teto destruído, havia um buraco onde uma telha caiu, e viu o céu do final de tarde. Nota mental número 1. Ele pensou, fechando os olhos por um momento. Nunca, jamais, em hipótese alguma, fazer esse cara ficar bravo de novo. Nota mental número 2. Eu preciso de uma porta nova. Ele se virou para Mok'Dan, que ainda estava no chão, olhando para ele com uma expressão que misturava choque, confusão e algo que parecia ser admiração. Mok'dan, sim, jovem mestre, valeu por ter seguido o roteiro. Mok'dan piscou. Roteiro? Jovem mestre? Esquece. Só. Obrigado. Agora 2 coisas. Ele levantou 2 dedos. Primeiro, arruma alguém para consertar essa porta. Tá ventando. Ele fez uma pausa. Segundo, agora sim, me traz aquele chá de jasmim. Mok'dan, apesar de tudo, dos ferimentos, da humilhação da missão, da quase morte nas mãos do Lorde da seita, da confusão total sobre o comportamento do jovem mestre, sentiu algo estranho, uma vontade quase involuntária de sorrir. Ele não sorriu, claro. Ele era um guerreiro demoníaco, e guerreiros demoníacos não sorriem, mas a vontade estava lá. Sim, jovem mestre. Imediatamente. E enquanto Mok'dan se arrastava para fora do quarto sem porta, nosso prota se aconchegou na cama puxando o cobertor sobre os ombros. Ele estava vivo. Tinha ganhado PP. Tinha uma habilidade nova. E o chá estava a caminho. Dia produtivo. Ele pensou, com ironia. Quer dizer, dia improdutivo. Da melhor forma possível. E com a brisa do final de tarde entrando pelo buraco, onde antes havia uma porta, o vilão mais preguiçoso de Murim fechou os olhos para mais um cochilo, bem merecido. Mas ele sabia, no fundo, que as coisas não seriam tão simples. O pai tinha dito, venha me ver quando se recuperar. O relógio estava correndo. E lá fora, em algum lugar, o protagonista Baek Jin-woo estava ficando mais forte a cada dia que passava. A contagem regressiva para o capítulo 50 continuava. Mas por enquanto, o chá de jasmim era prioridade. A brisa noturna entrava livremente pelo buraco onde antes existia uma porta. E nosso prota, Jin Woo-yeon, estava ali, aninhado na cama, tentando voltar a dormir. O chá de jasmim tinha chegado. Fazia uns 20 minutos. Mok'dan trouxera pessoalmente, numa bandeja de prata, com as mãos tremendo de exaustão, e ele tinha saboreado cada gole como se fosse o néctar dos deuses. Agora, a xícara vazia descansava na mesa de cabeceira, e ele estava naquele estado delicioso entre a vigília e o sono, o corpo mole, a mente flutuando. Mas claro, a paz não podia durar. Ele já estava aprendendo que nesse mundo, a paz era como um intervalo comercial, curta e inevitavelmente interrompida por algo que você não quer ver.
Passos. Vários passos. Dessa vez, não eram os passos pesados e irregulares de Mok'dan, nem os passos trovejantes do pai. Eram passos rápidos, organizados e vinham acompanhados por um som estranho. O tilintar de vidros batendo uns nos outros, como garrafas dentro de uma bolsa. Nosso prota abriu um olho, suspirando internamente. E lá vamos nós, de novo. A primeira pessoa que apareceu no vão da porta, ou melhor, no buraco, foi Mok'dan, agora com o braço esquerdo devidamente enfaixado com bandagens limpas e uma expressão séria no rosto. Ele fez uma reverência rápida. Jovem mestre, o médico sombrio chegou, conforme ordenado pelo Lorde da seita. Atrás dele, uma figura entrou no quarto e nosso prota se sentou na cama, curioso apesar de si mesmo. O médico sombrio era não o que ele esperava. Pelas memórias do Jin Woo-yeon, ele tinha uma vaga imagem de um velho sinistro com cara de bruxo. Mas o cara que entrou era um homem de má idade, talvez 50 e poucos, com um rosto que só podia ser descrito como permanently entediado. Ele tinha olheiras profundas, um irmão de espírito, pensou nosso prota, olhos estreitos e cansados, e uma boca que parecia fisicamente incapaz de sorrir. Ele usava roupas escuras, mais simples que as dos outros membros da seita, e carregava uma caixa de madeira enorme nas costas. Presa por alças de couro, era dela que vinha o tilintar de vidros. O nome dele, segundo as memórias, era Eon Sheolsu, e ele era o médico e farmacologista pessoal da seita, um gênio das ervas, dos venenos e da medicina de Qi. Também era, segundo rumores sussurrados pelos servos, completamente louco, mas o tipo de louco útil que ninguém ousa dispensar. Eon Sheolsu entrou no quarto, olhou em volta com seus olhos entediados, menos a porta destruída, os móveis despedaçados, o buraco no teto, e nem piscou. Ele já tinha visto coisas piores naquela seita. A destruição causada pelo Lorde era praticamente paisagismo naquele ponto. Ele se aproximou da cama sem cerimônia, sem reverência, sem formalidade nenhuma. Isso surpreendeu nosso prota. Todo mundo naquela seita parecia ter medo do Jin Woo-yeon, mas esse cara parecia que não tinha medo de nada, ou que não ligava o suficiente para ter medo. Então, a voz de Eon Sheolsu era monótona, como uma aula de física às 7 da manhã. O jovem mestre tentou forçar um avanço e quase se explodiu por dentro. Que original! Nosso prota piscou. O sarcasmo era tão sutil que quase passou batido. Quase. Mas ele, como um homem que viveu 32 anos numa empresa onde o sarcasmo era a língua oficial, reconheceu imediatamente um colega. Mok'dan, Eon Sheolsu, disse sem olhar para trás: saia. Preciso examinar o paciente em privado. Mok'dan hesitou. Mas médico sombrio, eu deveria... Saia. Ou eu coloco algo no seu chá da manhã que vai fazer você ver o sorriso do Lorde da seita por 3 dias seguidos. Mok'dan, apesar de tudo, dos ferimentos, da humilhação da missão, da quase morte nas mãos do Lorde da seita, da confusão total sobre o comportamento do jovem mestre, sentiu algo estranho, uma vontade quase involuntária de sorrir. Ele não sorriu, claro, ele era um guerreiro demoníaco, e guerreiros demoníacos não sorriem, mas a vontade estava lá. Sim, jovem mestre, imediatamente. E enquanto Mok'dan se arrastava para fora do quarto, sem porta, nosso prota se aconchegou na cama, puxando o cobertor sobre os ombros. Ele estava vivo. Tinha ganhado PP, tinha uma habilidade nova e o chá estava a caminho. Dia produtivo, ele pensou, com ironia. Quer dizer, dia improdutivo, da melhor forma possível. E com a brisa do final de tarde entrando pelo buraco, onde antes havia uma porta, o vilão mais preguiçoso de Murim fechou os olhos para mais um cochilo, bem merecido. Mas ele sabia no fundo que as coisas não seriam tão simples. O pai tinha dito: venha me ver quando se recuperar. O relógio estava correndo. E lá fora, em algum lugar, o protagonista Baek Jin-woo estava ficando mais forte a cada dia que passava. A contagem regressiva para o capítulo 50 continuava. Mas por enquanto, o chá de jasmim era prioridade. A brisa noturna entrava livremente pelo buraco onde antes existia uma porta. E nosso prota, Jin Woo-yeon, estava ali, aninhado na cama,
tentando voltar a dormir. O chá de jasmim tinha chegado. Fazia uns 20 minutos. Mock-Dan trouxera pessoalmente, numa bandeja de prata, com as mãos tremendo de exaustão, e ele tinha saboreado cada gole como se fosse o néctar dos deuses. Agora, a xícara vazia descansava na mesa de cabeceira, e ele estava naquele estado delicioso entre a vigília e o sono, o corpo mole, a mente flutuando. Mas claro, a paz não podia durar. Ele já estava aprendendo que nesse mundo, a paz era como um intervalo comercial, curta e inevitavelmente interrompida por algo que você não quer ver. Passos. Vários passos. Dessa vez, não eram os passos pesados e irregulares de Mock-Dan, nem os passos trovejantes do pai. Eram passos rápidos, organizados e vinham acompanhados por um som estranho. O tilintar de vidros batendo uns nos outros, como garrafas dentro de uma bolsa. Nosso prota abriu um olho, suspirando internamente. E lá vamos nós, de novo. A primeira pessoa que apareceu no vão da porta, ou melhor, no buraco, foi Mock-Dan, agora com o braço esquerdo devidamente enfaixado com bandagens limpas e uma expressão séria no rosto. Ele fez uma reverência rápida. Jovem mestre, o médico sombrio chegou, conforme ordenado pelo Lorde da seita. Atrás dele, uma figura entrou no quarto, e nosso prota se sentou na cama, curioso, apesar de si mesmo. O médico sombrio era não o que ele esperava. Pelas memórias do Jin Woo-yeon, ele tinha uma vaga imagem de um velho sinistro com cara de bruxo. Mas o cara que entrou era um homem de má idade, talvez 50 e poucos, com um rosto que só podia ser descrito como permanently entediado. Ele tinha olheiras profundas, um irmão de espírito, pensou nosso prota, olhos estreitos e cansados, e uma boca que parecia fisicamente incapaz de sorrir. Ele usava roupas escuras, mais simples que as dos outros membros da seita, e carregava uma caixa de madeira enorme nas costas. Presa por alças de couro, era dela que vinha o tilintar de vidros. O nome dele, segundo as memórias, era Eon Sheolsu, e ele era o médico e farmacologista pessoal da seita, um gênio das ervas, dos venenos e da medicina de Qi. Também era, segundo rumores sussurrados pelos servos, completamente louco. Mas o tipo de louco útil que ninguém ousa dispensar. Eon Sheolsu entrou no quarto. Olhou em volta com seus olhos entediados. Menos a porta destruída, os móveis despedaçados, o buraco no teto, e nem piscou. Ele já tinha visto coisas piores naquela seita. A destruição causada pelo Lorde era praticamente paisagismo naquele ponto. Ele se aproximou da cama sem cerimônia, sem reverência, sem formalidade nenhuma. Isso surpreendeu nosso prota. Todo mundo naquela seita parecia ter medo do Jin Woo-yeon. Mas esse cara parecia que não tinha medo de nada, ou que não ligava o suficiente para ter medo. Então, a voz de On Cheolsu era monótona, como uma aula de física às 7 da manhã. O jovem mestre tentou forçar um avanço, e quase se explodiu por dentro. Que original! Nosso prota piscou. O sarcasmo era tão sutil que quase passou batido. Quase. Mas ele, como um homem que viveu 32 anos numa empresa onde o sarcasmo era a língua oficial, reconheceu imediatamente um colega. Mock-Dan Eon Sheolsu disse sem olhar para trás. Saia. Preciso examinar o paciente em privado. Mock-Dan hesitou. Mas, médico sombrio, eu deveria... Saia, ou eu coloco algo no seu chá da manhã que vai fazer você ver o sorriso do Lorde da seita por 3 dias seguidos. Ele levantou um dedo. Num desvio de Qi real, os meridianos sofrem dano. Eles se rompem, se inflamam, se obstruem. É doloroso e destrutivo. É como uma estrada com buracos. Ele levantou outro dedo. Mas seus meridianos, eles não estão danificados. Eles estão se transformando, se expandindo, se reorganizando. É como se alguém estivesse demolindo uma estrada velha para construir uma rodovia nova em cima nosso. Prota regalou os olhos. Transformando? Sim. E o mais curioso, Eon Sheolsu se aproximou mais, baixando a voz, como se compartilhasse um segredo. É que essa transformação está acontecendo de forma passiva, sem nenhum input externo, sem técnica de cultivo ativa, sem elixir,
sem ritual. Seu corpo está se reconstruindo por conta própria. Ou melhor, ele olhou nos olhos de nosso prota com uma intensidade desconcertante. Algo está reconstruindo ele. A respiração preguiçosa, nosso prota percebeu com um choque. A habilidade que ele ganhou do sistema, ela não estava só absorvendo que passivamente ela estava reformulando a base do cultivo dele, fazendo upgrade na infraestrutura, transformando as estradas de terra do Jinwoo-ryong original em autopistas de fibra óptica. Sheousu se recostou na cadeira, cruzando os braços de novo. Em condições normais, eu reportaria essa anomalia ao Lorde da seita imediatamente. Uma transformação desconhecida nos meridianos do herdeiro da seita. É um assunto de segurança. Nosso prota engoliu em seco. Se o pai soubesse em condições normais, o médico repetiu. Então, fez algo inesperado. Ele bocejou. Um bocejo longo, sem vergonha, sem cerimônia. Mas eu estou cansado. E curioso, e sinceramente, as condições normais dessa seita me entediam profundamente. Ele se levantou, pegando sua caixa de madeira. Vou dizer ao Lorde que você sofreu um desvio leve, que seus meridianos precisam de repouso absoluto por pelo menos, digamos, 2 semanas. Nada de treino, nada de missão, nada de esforço. Repouso total. Ele olhou para nosso prota por cima do ombro. Imagino que isso não será um problema para você? Nosso prota olhou para o médico. O médico olhou para ele. E naquele momento, um entendimento silencioso passou entre os dois. Um entendimento que não precisava de palavras. Ele sabe que eu não estou doente de verdade, mas ele não se importa. Ele está curioso o suficiente para me dar cobertura e ver o que acontece. 2 semanas de repouso, nosso prota repetiu, tentando não parecer empolgado demais. Sem treino, sem missão, só descansar. Ordens médicas. Sheousu confirmou, já caminhando para a saída. Se alguém questionar, diga que foram ordens minhas. Nem o Lorde da seita costuma ignorar minhas recomendações médicas. Eu sou, afinal, o único que sabe preparar o antídoto para o veneno que ele toma toda manhã como suplemento de cultivo. Nosso prota se permitiu um sorriso, o primeiro sorriso aberto dele, desde que renasceu naquele corpo. Obrigado, doutor. Tiaço parou no vão da porta e olhou para trás. Não me agradeça. Eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo porque seu corpo é o fenômeno mais interessante que eu vi em décadas. E eu quero observar o que vai acontecer. Uma pausa. Virei verifica, Lou a cada 3 dias, tente não morrer antes disso. E com isso, ele saiu, o tilintar dos frascos na sua caixa ecoando pelo corredor. Nosso prota ficou sozinho no quarto destruído, com a brisa noturna soprando pelo buraco da porta. E uma sensação que ele não sentia desde a vida passada, a sensação de ter encontrado um aliado involuntário. DIN, evento registrado. Aliado potencial identificado. Sheousu, o médico sombrio, desenvolveu interesse em sua condição. Relacionamento. Neutro, curioso nota do sistema. Alianças formadas através da preguiça são as mais duráveis. O hospedeiro é naturalmente talentoso em fazer outros trabalharem por ele. Continue assim. 15 pp por conseguir uma desculpa médica oficial de 2 semanas para não fazer nada. Saldo atual. 115 pp. Nosso prota leu a notificação e caiu na cama de costas, olhando para as estrelas através do buraco no teto. 2 semanas. 2 semanas oficiais de vadiagem sancionada. Ninguém poderia obrigá-lo a fazer nada. Era como um atestado médico divino. 2 semanas, ele murmurou, cruzando as mãos atrás da cabeça. Isso dá 336 horas de sono potencial. Com a respiração preguiçosa, equivale a 84 horas de meditação de cultivador, mais os pp que eu vou acumular só existindo. Ele sorriu para as estrelas. Eu nasci para esse mundo. Os 3 dias seguintes foram, sem sombra de dúvida, os melhores 3 dias da existência combinada de Kim Tae-sung e Jin Woo-yeon. Nosso prota mergulhou na sua rotina de vadiagem, com uma dedicação que, ironicamente, seria invejável em qualquer campo de trabalho. O sistema parecia ter sido projetado por alguém que entendia profundamente a arte da preguiça, porque cada pequena ação ou inação era recompensada com precisão milimétrica. No primeiro dia,
ele simplesmente dormiu. Dormiu como se estivesse compensando 32 anos de noites mal dormidas. Dormiu pela manhã, dormiu à tarde. Acordou brevemente quando Mokdan trouxe comida. O subordinado agora estava designado como seu cuidador pessoal, algo que ele aceitou com uma mistura de resignação e confusão. Comeu na cama, sem sequer se sentar direito, e voltou a dormir. Tim, 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 tim. As notificações do sistema choviam como mensagens de WhatsApp num grupo da família. Ação preguiçosa registrada. Comer deitado. 1 pp. Ação preguiçosa registrada. Pedir para Mokdan cortar a comida em pedaços menores para evitar o esforço de mastigar muito. 3 pp. Ação preguiçosa registrada. Adormecer no meio de uma frase. 2 pp. Progresso da respiração preguiçosa. 8 horas de sono acumuladas. Que refinado, equivalente a 2 horas de meditação. No segundo dia, ele foi um pouco mais ousado na sua preguiça. Ele não se levantou da cama nenhuma vez. Quando precisou ir ao banheiro, o sistema suprimia isso durante missões. Mas no dia a dia normal ele ainda precisava ir. Ele chamou Mokdan e disse, com toda a seriedade do mundo, traz um penico, ordens médicas. Mokdan, o guerreiro de elite, que uma vez massacrou uma tropa inteira de bandidos com as próprias mãos. Trouxe um penico para seu mestre, com a cara de quem estava repensando todas as decisões da vida. Ação preguiçosa registrada. Delegar a tarefa de buscar um penico, 10 pp por delegação bem-sucedida. Bônus, Mokdan está questionando sua existência. 5 pp. No terceiro dia, a porta nova finalmente foi instalada. Nosso prota observou os carpinteiros trabalharem de dentro da cama, com um interesse mínimo e um bocejo máximo. A porta nova era bonita, de madeira de cerejeira escura, com entalhes de nuvens. Ele a examinou por 5 segundos e voltou a se cobrir. Tá bonita? Tranca bem? Ele perguntou ao carpinteiro-chefe. Sim, jovem mestre. É reforçada com aço e encantamentos de que ninguém vai. Ótimo, sai. Ele trancou a porta nova com prazer. O claque do ferrolho era música para seus ouvidos. Mas não era só a preguiça que estava progredindo. O corpo dele, sem que ele fizesse qualquer esforço consciente, estava mudando. Ele podia sentir a cada manhã, ao acordar, ele se sentia um pouquinho diferente. Um pouquinho mais leve, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais afinado. Era como se seu corpo estivesse sendo recalibrado durante o sono, cada célula sendo otimizada por algo que ele não controlava. No terceiro dia, ele decidiu verificar o status. Janela de status. Nome: Jin Wooyan Hospedeiro. Kim Tai-san. Idade 19. Título: Jovem. Mestre da seita das sombras Carmesim. O preguiçoso escolhido cultivo. Pico do reino da formação de Ki. Limiar do reino da fundação central. Transição em andamento Ki interno. 890. 1040 força. 36 1. Agilidade. 43 1. Resistência. 42. Inteligência mundo atual. 66 1. Sabedoria vida passada. 88. Pontos de preguiça pp. 168 habilidades inatas. Esgrima da sombra carmesim intermediário. Passos fantasmas iniciante. Técnica de ocultação de Ki intermediário. Memória idética legado do hospedeiro anterior. Respiração preguiçosa. Nível 1. Um aura de inocência. Nível 1. Ele arregalou os olhos ao ver o campo de cultivo. Limiar do reino da fundação central. Transição em andamento. Nas memórias do Jin Wooyan, o reino da fundação central era o próximo grande patamar, acima do reino da formação de Ki. Era como passar do ensino médio para a faculdade. Era uma barreira que muitos cultivadores passavam anos tentando romper. O Jin Wooyan original estava estagnado nesse gargalo há meses. E era exatamente por causa dessa estagnação que ele tentava forçar o avanço. Pelo menos era a história que Mokdan contou. E ele, em 3 dias de pura dorminhoca, já estava no limiar da transição. Mano, ele sussurrou, olhando para os números, com olhos arregalados. A respiração preguiçosa
É cheat demais. Isso não deveria ser permitido. Mas não era só a respiração preguiçosa. Ele olhou os outros números. Resistência tinha subido 2 pontos. 2 pontos inteiros. Só de descansar fazia sentido de certa forma. O corpo estava se recuperando do desgaste acumulado do treinamento brutal do Jin Woo-heon original. Pela primeira vez na vida daquele corpo, ele estava tendo a chance de se regenerar adequadamente. É como um atleta que treina sem parar e nunca dá tempo para o músculo se reconstruir. Quando finalmente descansa, o corpo compensa em dobro. E os pontos de preguiça, 168. Ele estava a 832 de desbloquear a loja a esse ritmo.